Ora viva! Cordiais saudações a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo com a Juju. Como sabem, quem fala para vocês é a vossa Juju. Estaremos mais uma vez aqui para tratar sobre um assunto bastante importante. E para a edição de hoje, na história do Bate-Papo com a Juju, temos a primeira mulher que vai então nos falar sobre a educação sexual. Para não perder este episódio nem os outros, subscreva no canal a partir do link que está a passar em rodapé. Já temos a nossa convidada em estúdio, Andresa Joaquim, ela que é estudante de Psicologia Clínica, e vai nos falar então sobre educação sexual relativamente, especificamente em crianças e adolescentes. Andresa Joaquim, olá. Olá. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Dá uma palavrinha para quem nos assiste. Olá para todos quantos nos assistem. Hoje vamos falar sobre sexualidade, ou seja, a educação sexual, que é um tema muito, mas muito importante para a nossa sociedade. Muito bem. Andresa Joaquim, que é estudante ainda, não é? Sim. De Psicologia Clínica, está de facto apta a nos falar sobre este assunto, que é muito importante na sociedade e para nós, sobretudo jovens, não é? Adolescentes, crianças até. Então, vai nos dizer então o que é educação sexual e como funciona. Ok. Na verdade, a educação sexual é um nome que parte do processo da educação. Ou seja, podemos dizer que a educação sexual visa a esclarecer e a procurar entender ou a responsabilidade que um adolescente ou um jovem deve ter concernente à decisão do ato sexual. Ou seja, quando a pessoa decide começar uma vida sexual, o adolescente ou o jovem deve ter consciência dessa decisão em qual ela tomou. Sim, de modo que saiba como proceder mediante esse círculo que começou, esse processo. E como é que ela funciona? Dizer que a educação sexual funciona de uma forma muito abrangente. Ou seja, o funcionamento parte de uma orientação, de casa. Quanto melhor, ou seja, quanto mais a criança ou o adolescente é orientado, conforme ele deve fazer, os procedimentos que deve tomar, sim, aí acontece o funcionamento da educação sexual. Sim. Muito bem. Para outra questão, temos a educação sexual. É apenas o ato sexual ou tem outras áreas abrangentes? Ou seja, falar sobre a educação sexual, não vamos nos ausentar da sexualidade. A educação sexual está dentro da sexualidade. Sexualidade que é um conjunto de ato, comportamento, desde a orientação sexual até a orientação da sociedade. Tudo aquilo que a gente faz durante o nosso dia a dia, durante o nosso comportamento, está englobado a sexualidade. Então, a educação sexual nos orienta desde a orientação, ou seja, desde a educação dos pais até a orientação sexual. Não baseia simplesmente no sexo, mas sim ao comportamento, ou seja, sexualidade, comportamento, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e a educação sexual especificamente aprofunda melhor o ato sexual. Sim, o ato sexual. E não só, não é? Temos a gravidez precoce, temos os abortos, para não esquecermos disso. Temos o uso dos anticoncepcionais também. E especificamente como usar a camisinha.
Realmente. Temos estes aspectos todos ligados, então, à educação sexual. Sim. Que é muito importante. Muito bem. E qual é o objetivo principal da educação sexual? Ok, como dissemos anteriormente, o objetivo principal é esclarecer o jovem ou adolescente a responsabilidade que deve ter perante o ato sexual. Como fazer, como usar, por exemplo, a camisinha. Como a ditadura disse muito bem. Então, isso é necessário que haja essa informação daí da base, porque as crianças, às vezes, não tendo essa informação da parte dos familiares, procuram outra informação fora, que às vezes não é adequado, por dúvida, por tentativa de querer experimentar para ver como é que é, vai fazer. Então, sendo que a fase da adolescência é a fase de experimentações. Realmente. Nós queremos experimentar tudo, queremos provar tudo, sem limitações. Realmente. Por isso vem a necessidade de procurar saber, esclarecer melhor como acontecer, como proceder mediante essa situação. Muito bem. Para os pais e professores, sabemos que aprendemos sobre educação sexual em casa, na escola, na rua, em muitas áreas. E queremos saber se para os professores e os pais ainda é um tabu falar sobre educação sexual às crianças e adolescentes? Eu diria que para os professores nem tantos. Nem tanto. Nem tanto, porque agora já conseguimos notar um aprendizado até bem avançado em relação à educação escolar. Mas para os pais ainda é um tabu, eu considero que ainda é um tabu, porque existem pais que têm vergonha, ou seja, têm consigo na mente de que falar da educação sexual, eu vou inibir a minha filha a prática do sexo. Ele acha que falar para a criança sobre educação sexual está lhe dar o caminho para que faça já para o início do ato sexual. Não, sim. O início do ato sexual. Levam ainda tipo as tradições anteriores, tradições, as culturas. Então, muitos dos pais e ainda têm esse conceito que aprenderam anteriormente e querem passar aos filhos. Então, eles se inibem de falar acerca disso. Então, quer dizer que para os pais ainda é um tabu. Realmente. Coisa que não devia ser. Porque os adolescentes e crianças deviam primeiro aprender em casa, depois aprender na escola. Porque a educação principal parte de casa. Realmente. Parte mesmo de casa. E principalmente a educação sexual deve partir mesmo de casa. Você que nos assiste, se tiver uma opinião, se tiver uma sugestão, mande nos comentários, nós respondemos ou entramos em contato com a doutora, ou seja, com a nossa convidada, e ela responde. Quando é que a criança, doutora Andresa, quando é que a criança percebe, a criança ou adolescente, percebe que houve mudanças no seu, mudanças físicas e emocionais? Quando é que ela percebe isto? Ok, eu vou começando por dando um exemplo. Acontece que na fase da adolescência, com o aparecimento da primeira menarca, como disse, a primeira menstruação, sim, então aí a criança ou adolescente começa a perceber de certas mudanças que aconteceu ou que está a acontecer no seu corpo. O crescimento dos seios, sim, para os rapazes. Isto é para as mulheres. Meninas, sim, para as mulheres. Para os rapazes, o alargamento, sim, a musculatura do tórax. Ok, sim. Às vezes também tentam já, para as situações emocionais, há aquela dúvida e tentativa. Então, já que se sente um pouquinho que tem muita musculatura, então a ideia é, talvez a iniciativa de começar a achar que é pedir já namoro. Então, surge nessa fase, porque ele a fase de conquista, assim, a fase as de mulheres. As mulheres acham que está numa. Acha que já pode, que já é homem o suficiente para namorar, para manter, para bancar uma mulher, sendo que são apenas crianças. Ok, sim. E aqui já há necessidade de, quando essa fase começar,
o papel do pai começar já a intervir, a orientar como deve ser. A partir dessa fase, não deve fazer isso e aquilo. Eu, por exemplo, quando apareceu a minha primeira menstruação, o meu responsável, ou seja, a minha responsável disse-me que, olha, tu não podes ficar ao lado de um rapaz, ou um rapaz vas engravidar. Era assim. Então esse conceito é muito errado. Então é a necessidade de não termos tabu, de falarmos mesmo abertamente com os adolescentes e com os adolescentes quando surgem esse tipo de mudanças, de modo com que a criança ou o adolescente não cresça com esse pensamento. Muito bem, muito bem. Agora, de quem é a responsabilidade de discutir sobre a educação sexual? A quem recai esta responsabilidade? Ok. Como todo mundo sabe muito bem, a educação de base é primordial. A educação de berço é primordial. Então a responsabilidade é mesmo dos pais. Só dos pais? Não só dos pais. Temos os pais como a base principal. Base principal, muito bem. E depois vem aí os elementos auxiliares, a escola, a igreja, a sociedade. São os pilares principais para discutir o assunto sobre a educação sexual. A Bíblia, falando sobre a Bíblia, ela diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Qual é a influência das igrejas na educação sexual? As igrejas têm uma influência muito positiva, porque primeiro que nós temos a base de que sexo só depois do casamento. Sim. Então, às vezes, essa base faz com que a pessoa, para tomar essa decisão, pensa duas vezes. Sim. Pensa duas vezes. Então, há necessidade de pensar duas vezes e se eu fazer, o que vai acontecer? Então, vou ter essa espécie de consciência. Então, eu diria que tem uma influência muito positiva, porque antes de fazer alguma coisa, nos remete a pensar, analisar. Depois vem aí o conceito bíblico, o conceito religioso, que é uma combinação perfeita. E depois do que as pessoas vão achar, nós vamos velar muito pelo que os irmãos vão achar. Então, e não só, também pela nossa espiritualidade. Sim. Porque isso acaba, de certa forma, inibir a nossa comunhão com Deus. Atrapalha mesmo, destrói qualquer coisa, a nossa comunhão com Deus. E quando, só para acrescentar, quando os pais em casa não falam, muitas das vezes tem sucedido muito bem concernente à educação sexual, porque aprende na igreja. Porque aprende na escola. Sim. Quando o pai é ausente, ou a família é ausente concernente ao diálogo do sexo, da educação sexual, já na igreja, na escola, nós aprendemos. Tem dado muito bem. É aí onde a igreja entra em ação, com bastante rigor. Muito bem. A educação sexual é fundamental para o combate do abuso infantil? Sim, a educação sexual é fundamental para o combate do abuso sexual. Por quê? Porque uma criança bem instruída, uma criança bem orientada, é uma criança bem reservada e saberá como se defender de um agressor sexual, saberá como não aceitar algumas ofertas, porque muitas das vezes a educação, a violência infantil, o abuso sexual, os agressores são mais oportunistas, aproveitam-se de crianças por intermédio de oferta e de oportunidade de passeio. Então, com essa orientação, a criança vai saber quem aceitar, quem não aceitar, concernente também o vestimento, o comportamento. É de extrema importância. Muito bem. Muito obrigada, doutora, por nos esclarecer sobre o tema. E para terminar, dizer aos nossos internautas que a escola é um espaço em que qualquer tema deve ser discutido, isto amplamente, não é? Por isso, ignorar os temas implicados à educação sexual é ser conivente com as mais diversas formas de violência. Portanto, professores, pais, educadores, eduquem os vossos educandos sexualmente, para termos crianças crescidas, crianças sábias, crianças instruídas e adolescentes bem capacitados. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Voltamos na próxima edição. Fiquem com Deus, cuidem-se e beijos da Juju.